nome da Eliane. Estamos aqui agora à distância, não temos mais a proximidade, né? As coisas mudaram, muitos de vocês estão estudando em casa, outros talvez não, tenham perdido o foco. Nosso objetivo aqui é justamente fazer com que você seja resgatado para os estudos. Eu sei que a dificuldade é grande, muita gente perde o foco nesse momento de crise, certo? Mas entenda uma coisa, o concurseiro ele tem que se blindar. Ele não pode jamais perder o foco dos seus objetivos. Muita gente questionava que não tinha tempo, que a prova estava em cima, que alguns assuntos nunca tinham vistos antes, certo? Agora não tem desculpa. Agora a gente tem como exaurir, tem como estudar. Se não sabe ou não tinha qualquer base de uma disciplina, agora tem como ter. Basta querer, certo? Então agora a gente tem o foco total, certo? Quem tem tempo estuda. Eu sei que algumas pessoas ainda trabalham, certo? Trabalham atividades essenciais, precisam sair de casa, certo? Também não é desculpa. Obviamente a demanda deve ter diminuído, com exceção das pessoas que estão na linha de frente do tratamento, né? Do atendimento nas áreas de saúde. Mas com certeza hoje nós temos como estudar. Temos tempo, certo? E eu gosto de lembrar algumas coisas logo no início do estudo, porque eu sei que estudar não é uma das atividades mais prazerosas, só que a gente precisa sempre ter em mente o benefício. Percebam, vamos ser realistas. Vivemos hoje numa crise de saúde pública, provavelmente vai acabar nos próximos meses, como já é esperado, como já é normal esse tipo de crise, e nós vamos provavelmente adentrar em uma crise econômica, certo? E estar concursado, certo? Estar aprovado em concurso é algo de fundamental importância. Então é o momento de abraçar, certo? De segurar com unhas e dentes essa oportunidade, tá certo? A gente sabe que a prefeitura vai, depois que passar isso tudo, reiniciar o processo do concurso, certo? E a gente tem que estar apto, preparado para passar no concurso. E assim, eu chamo a atenção de vocês para o que eu já chamei em algumas das aulas. A gente está falando em concurso de prefeitura. Concurso de prefeitura, ele tem algumas peculiaridades. E a principal peculiaridade é que, normalmente, a concorrência é muito acirrada. A concorrência é grande, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo. Só para vocês terem uma ideia, e eu já citei isso como exemplo, recentemente houve um concurso de uma prefeitura de um município aqui vizinho, certo? Água Branca. E só para vocês terem ideia, tem alunos aqui nossos, certo? Só para você ter ideia, tem o segundo colocado em um dos cargos, ele de 30 questões, ele errou 2. Ele nem conseguiu ficar em primeiro, ficou em segundo, por critério de antiguidade. Só para você ter ideia, de 30 questões, quem errou 10%, 3, ainda não conseguiu ficar. Teve pessoas que não conseguiram ficar entre os 5 melhores. E olha que eu estou falando de um cargo de motorista, certo? Estou falando de um cargo de motorista. Ou seja, a gente tem que estudar para gabaritar, temos que estudar para fechar, tá certo? Tempo temos, certo? Disposição temos que ter, tá certo? O que acontece? Ele me chamou e falou: professor, eu gostaria que você fizesse um apanhado, uma revisão geral da lei orgânica, certo? O pessoal está estudando em casa, eu queria que você fizesse uma revisão. Só lembrando o seguinte, a lei orgânica, ela tem, salvo engano, 74 páginas, ok? Provavelmente de uma ou duas questões da prova devem sair da lei orgânica. Eu já falei para vocês que lei orgânica não se cobra em regra, doutrina, jurisprudência, porque não existe, vai ser cobrada a letra da lei, ou seja, a leitura ela é primordial, a leitura inúmeras vezes, entendendo, compreendendo, certo? Ela é fundamental. Eu vou passear aqui, nós vamos revisar alguns pontos que eu julgo importantes, certo? Com base em que eu julgo isso importante? Com base em outras provas de outras prefeituras. Infelizmente, a banca que vai fazer a nossa prova daqui da prefeitura de Paulo Afonso, ela não tem um acervo tão grande que possibilita mapear, certo? Aonde ela vai trabalhar com maior preponderância, mas eu trago dicas importantes, dicas que provavelmente vão ser úteis, tá certo? Agora, a leitura da lei, certo? Da lei, ela é fundamental, tá certo? Vamos trazer aqui alguns pontos, certo? Que eu julgo ser importantes. Vou trazer também algumas dicas que eu até já citei, vou reiterar, certo? Alguns princípios, algumas técnicas que podem ajudar, sobretudo o aluno que já estudou a Constituição Federal, certo? E vocês vão perceber o seguinte, muita coisa da Constituição se aplica à lei orgânica, segue a mesma sistemática, tá certo? E percebam muitas das coisas que nós
nós identificamos na lei orgânica, nós vimos no dia a dia, assistindo jornais, certo? Acompanhando o dia a dia da cidade, certo? Muita coisa pode ser que no dia da prova você não lembre. Ou será que limpeza urbana era competência da prefeitura do estado? Você vai parar e vai pensar, quem é que faz isso na cidade? É o governo do estado ou o prefeito? A prefeitura, certo? A prefeitura, então é o papel do município. Tem coisas que com o dia a dia, você vendo as coisas ao seu redor, você consegue compreender, até porque tudo que nós identificamos ao nosso redor, principalmente no que tange a administração pública, ela parte de uma lei, ela segue o princípio da legalidade. Vamos aqui reiterar o seguinte, qual é a importância de estudar uma lei orgânica? Porque para o concurso municipal eu estudo lei orgânica. Qual é a importância de uma lei orgânica para um município? Toda a importância, guardadas as devidas proporções. A lei orgânica está para o município, assim como a Constituição Federal está para a República Federativa do Brasil. Por quê? Assim como a Constituição Federal trata dos poderes, competências dos principais entes, certo, do Brasil, a lei orgânica também faz isso. A lei orgânica, ela organiza o município. Ela vai dizer como o município vai se organizar, como o município vai proceder, quais são os poderes, o que cada um dos poderes deve fazer, certo? Como um poder fiscaliza o outro, certo? Como os serviços públicos vão ser prestados, quais são as vedações, quais são as características, isso tudo quem vai tratar é a lei orgânica. Por isso que ela é importante. Lembra que nós estudamos Constituição Federal, era a principal e ainda é a principal lei do Brasil, certo? Lembra quando nós estudamos, eu sei que muitos de vocês estudaram também para a Polícia Militar do Estado da Bahia, qual foi a lei que nós estudamos importante no âmbito estadual? Constituição do Estado da Bahia. E no âmbito municipal, qual é a lei que trata da organização do município? A lei orgânica. Por isso que ela é importante. Ela vai traçar todos os parâmetros básicos, as diretrizes básicas e, mais importante, de funcionamento do município. Tá certo? Percebam, muitas das coisas que acontecem no município estão na lei orgânica. Vocês vão estudar, mas pode ser que no dia da prova vocês esqueçam. Não lembro se isso aqui constava na lei orgânica. Eu vou dar uma dica, um princípio que vai ajudar muito a vocês se identificarem, compreender a lei orgânica e resolverem questões de lei orgânica. E percebam, esse princípio ele vai servir tanto para o concurso da Prefeitura de Paulo Afonso, como qualquer outro concurso, seja estadual, seja municipal. Esse princípio, que eu já comentei sobre ele com vocês, chama-se princípio da simetria ou princípio do paralelismo das formas. O que significa isso? Significa que boa parte do que é feito no âmbito federal vai ser feito de maneira semelhante no âmbito municipal. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Perceba o seguinte, nós temos uma federação de terceiro grau, certo? Ou seja, nós temos um âmbito federal, nós temos um âmbito estadual e temos um âmbito municipal. Só lembrando, regra de interesse geral nacional cabe a quem? O âmbito federal. Regra de interesse regional cabe a quem? Ao Estado. E regras locais cabe a quem? Aos municípios. Percebam, tem regras que se aplicam no plano federal, que vai se aplicar no plano estadual e também vai se aplicar no plano municipal. Vamos dar um exemplo, o principal exemplo, chefe do executivo. Se o chefe do executivo praticar atos de má gestão, crimes de gestão, certo? Fizer uma má gestão do dinheiro público, do patrimônio público, pode ser retirado do poder pelo Poder Legislativo? Pode, certo? Qual é o exemplo que nós temos mais recente? A presidente Dilma. A presidente Dilma foi julgada por crime de gestão, certo? E ela acabou sofrendo impeachment, perdendo o cargo. Não vamos entrar em mérito se é devido, se não foi, se tinha questões políticas ou não, entrar na questão técnica, que não nos interessa, tá certo? Até porque não há que se falar em um julgamento do Legislativo sem levar em consideração o viés político, tá certo? Mas vamos ver aqui, vamos partir para o que interessa. No plano federal, o chefe do Poder Executivo geriu mal o Estado. E quem foi que julgou e retirou o presidente da República
República do poder foi justamente que poder foi? O poder legislativo. Então, perceba, no âmbito federal, o poder legislativo pode julgar e retirar do cargo o representante do poder executivo. Foi o que aconteceu no processo de impeachment. Guardadas as devidas proporções, isso vai ser aplicado no plano municipal. Ou seja, estou no dia da prova. Pergunta-se na prova: o prefeito, que é o chefe do executivo, pode sofrer processo de impeachment? Certo? Pode ser retirado por votação da Câmara de Vereadores? Percebam, não lembro. Na prova, não lembro. Não sei o que está previsto na lei orgânica, não lembro. Pelo princípio do paralelismo das formas, ou pelo princípio da simetria, certo? Eu vou aplicar a mesma regra. Percebam, se aplica no âmbito federal, sim. Se aplica no âmbito estadual, sim. E também vai se aplicar o quê? No âmbito municipal. Ou seja, o poder legislativo local pode, certo, julgar e retirar o representante maior do poder executivo local. Então perceba, essas regras elas vão sendo reproduzidas no âmbito estadual e municipal. Então esse princípio é importantíssimo, porque no dia da prova pode ser que você não lembre como acontece no município, até porque eu acredito que o município nunca tenha acontecido esse tipo de processo de impeachment de prefeito, mas eu lembro o que aconteceu no âmbito federal. Eu lembro como acontece no âmbito federal, certo? Então, o que acontece? Eu aplico a regra no âmbito municipal e acerto a questão, tá certo? Esse princípio é extremamente importante. Esse princípio salva em muitas questões de prova, ok? Só lembrando a vocês o seguinte: não podemos esquecer da pirâmide de Kelsen, da hierarquia das normas. O que é que diz a pirâmide? No topo da pirâmide nós temos a Constituição Federal. Abaixo temos as outras leis. A lei orgânica está onde? Está abaixo, obviamente. Certo? Percebam, a lei orgânica é importante no município, só que ela tem que guardar a observância da Constituição Federal. Ela não pode violar, não pode ir de encontro ao que estabelece a Constituição Federal, certo? Ela tem que seguir o que consta, o que determina a Constituição Federal. Até porque nós já estudamos a Constituição Federal, é a lei maior do Estado, ela que dá as cartas no ponto de vista legal, ok? Vamos partir aqui agora para alguns pontos que eu julgo de grande importância na lei orgânica. São pontos que normalmente são cobrados em provas de concurso municipal, certo? Ou seja, muda a banca, mas a regra é cobrar isso. E percebam, não existe doutrina e jurisprudência acerca de lei orgânica difundida com tanta veemência a ponto de ser cobrado o concurso. Ou seja, a banca vai cobrar o quê? Letra de lei. Tá certo? Então a leitura da lei é primordial. Certo? Vamos aqui relembrar alguns pontos que eu julgo importantes. Primeiro ponto são os princípios fundamentais. Tá certo? Esse ponto aqui eu trouxe porque ele difere um pouco da Constituição Federal. E percebam, as bancas adoram cobrar o que muda, o que sofre alguma alteração em relação à Constituição Federal. Percebam, ela não contraria a Constituição, mas ela estabelece uma regra a mais, certo? Que regra é essa? É a regra da indissolubilidade, ou seja, o município de Paulo Afonso ele não pode se separar da Bahia e ser incorporado a outro estado. Estudando a Constituição Federal, nós sabemos que é possível, de acordo com o texto da Constituição Federal, é possível que um município saia de um estado e seja incorporado por outro. Mas a lei orgânica de Paulo Afonso não permite isso. Ou seja, Paulo Afonso não pode se desvincular do estado da Bahia. É um vínculo indissolúvel. Tá certo? Isso vocês precisam levar. Uma outra informação que pode parecer besta, de pouca importância, mas vira e mexe cai em alguns concursos, é justamente a data da emancipação da cidade, certo? O que significa isso? Significa a data, certo, onde se comemora a emancipação, o período que aquela região se transformou em cidade, certo? E no caso aqui de Paulo Afonso, 28 de julho, é a data da emancipação. Nada mais a tecer sobre isso, tá certo? Vamos agora aqui para o segundo ponto. O segundo ponto é um pouco mais importante. Na verdade, ele é muito mais importante, até porque
o nosso concurso é para o Poder Executivo. E nós temos que saber que o Poder Executivo é um poder municipal e saber qual é o outro poder que existe. Percebam, no Brasil nós temos 3 poderes instituídos: Executivo, Judiciário e Legislativo. Porém, no âmbito municipal, nós só teremos o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Só teremos esses 2 poderes. E aí alguém pode perguntar: professor, e o Poder Judiciário? Não temos Poder Judiciário? Não. O município não tem Poder Judiciário. E mesmo assim, ele fica desguarnecido do Judiciário? Não. O Judiciário estadual atua dentro do âmbito municipal. Ok? Só lembrando, quem é o representante do Poder Executivo? Prefeito. Quem são os representantes do Legislativo? Os vereadores, certo? Atualmente nós temos 15 no município de Paulo Afonso, ok? Então superamos a organização política administrativa, só levando em consideração o seguinte: nós temos 2 poderes. E aí fica a dica: quando estiver estudando, eu não julgo tão importante estudar características do Poder Legislativo. Não julgo tão importante estudar características do processo legislativo. Agora, estudar tudo que se refere ao prefeito, à prefeitura, ao Poder Executivo, isso é importante. Até porque se a gente está fazendo um concurso para integrar o Poder Executivo, eu tenho que saber tudo do Poder Executivo. Tá certo? Isso é o básico. Se eu quero entrar em um determinado ente, eu tenho que me aprofundar no estudo dele. Ok? Vamos seguir. Informação simples: a divisão administrativa do município. Nós já estudamos algumas vezes em direito administrativo, quando de alguns outros cursos para outros concursos, e nós sabemos o seguinte, que normalmente a administração pública se divide, se desmembra, certo? Se descentraliza, se desconcentra, justamente para facilitar a gestão. Imagine todo o município na mão somente do prefeito, sem secretários, ia ser muito difícil para gerir. Então, o que é que normalmente é feito hoje, em todos os âmbitos? Você acaba dividindo a esfera de poder, delegando funções, para que cada um vire expert naquela área. E aqui não é diferente. Pode ocorrer divisão administrativa. E percebam, essa descentralização, ela é facultativa. Ou seja, o município faz se quiser, não é obrigatório fazer. Obviamente, os poderes vão avaliar se vale a pena ou não. Essa descentralização pode acontecer ou não, mas acontecendo, nós podemos dividir o município em distritos e bairros e também em subsedes de prefeitura, tá certo? Isso é possível, ok? Vamos superar esse ponto, vamos para o ponto 4. Esse ponto 4 é extremamente importante. Percebam que eu trouxe só alguns dos pontos importantes, mas a competência privada do município, vocês devem estudar ela por completo, tá certo? Eu trouxe apenas alguns tópicos que eu julguei mais importantes, ok? Vamos ver aqui quais são as competências privadas, ou seja, cabe ao município, certo? A principal delas é legislar sobre assuntos locais, tá certo? Percebam, quem é que legisla sobre assunto local? É o município. Quem estudou a Constituição Federal sabe disso. Quem legisla sobre assunto nacional de toda a República Federativa é a União. Quem legisla sobre assunto regional é o Estado. E sobre assunto local, certo? Vai ter que ser quem? O município. Perceba, só o município sabe das suas peculiaridades, sabe do que de fato ele precisa. Então, só ele que pode legislar. Tá certo? Então, falou em legislar sobre assuntos locais, competência do município. Se a prova trouxer assuntos regionais, não é do município, é do Estado, certo? Vamos seguir. Uma outra característica importante é a competência de suplementar a legislação estadual e federal. O que seria isso? Suplementar é ir além, certo? É tratar sobre algo mais. Por exemplo, vamos supor que uma norma da União trate sobre A. Aí vem a norma estadual e trate sobre o assunto A, B e C. Certo? O município pode não só
aprofundar no assunto A, B e C, como ir além, certo? Ele pode ir além para tratar de peculiaridades locais, certo? Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é justamente que assuntos locais específicos da localidade possam ser tratados, certo? Não tem como você pegar uma norma estadual e tratar a peculiaridade de tudo que existe no município, até porque, tendo como exemplo a Bahia, nós temos um estado grande, com municípios totalmente diferentes, culturas diversas, atividade econômica preponderante, diversa, certo? Então, assim, não tem como o estado tratar sobre a peculiaridade de todas as regiões, ok? Então, percebam, o município pode suplementar a legislação federal e estadual, ok? Uma outra característica importante do município, essa é importante, até porque é aqui que onde vai entrar boa parte dos recursos para a manutenção do município. O que é que o município pode fazer? Instituir tributos, certo? Qualquer tributo o município pode instituir? Não. Existem tributos federais, existem tributos estaduais e existem tributos municipais, certo? Os tributos municipais, quem cria, fiscaliza e arrecada são os municípios, certo? Essa competência do município é séria. Isso aqui vocês devem lembrar, porque é uma das principais características do município. Agora eu pergunto, o município pode criar, legislar ou cobrar tributo estadual ou federal? Não. Ele só institui, fiscaliza e cobra os tributos da sua competência. Um não entra na competência do outro, tá certo? Um outro ponto importante, até porque nós vivemos uma época onde as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, elas vêm sendo, obviamente, acertadamente, sendo alvo de várias políticas sociais, políticas públicas. Então eu trago isso aqui, certo? Aqui é uma característica. Pode o município amparar idosos e portadores de deficiência. Vale lembrar o seguinte, que esse termo portador de deficiência, ele já está ultrapassado, certo? Não mais se chama portador de deficiência, é pessoa com deficiência. E alguns doutrinadores até justificam que portador significa que ele tem uma doença, uma moléstia, certo? E ser deficiente não é doença, é apenas uma característica, talvez uma limitação sobre um fato ou outro, uma atividade ou outra, mas não é o termo mais usado. Mas o que consta na nossa legislação, na lei orgânica, é dessa forma aqui. E eu trago, na medida do possível, o termo que consta na lei orgânica, porque eu tenho certeza que a prova vai cobrar o termo que se encontra lá. Tá certo? E um outro fato importante, legislar sobre transporte coletivo municipal. Percebam, transporte coletivo municipal, competência do município. Transporte coletivo entre estados não é do município, certo? Transporte coletivo entre estados, a única coisa que cabe ao município é criar rodoviária e estabelecer regras, certo, de trânsito desses veículos dentro do território municipal. Mas ele só legisla sobre transporte coletivo municipal, ok? Ponto 4 superado. Vamos agora para o ponto 5. O que é que diz aqui o ponto 5? Ele fala das competências comuns. Como o próprio nome diz, o que são competências comuns? Comum significa que é comum, é igual para alguns entes, para algumas pessoas. No nosso caso aqui, ó, essas competências comuns são competências que cabem tanto ao município de Paulo Afonso, como cabe ao Estado, certo? Como também cabe à União. E percebo que foi meu aluno em outras turmas, que já estudou competências na Constituição Federal, vai lembrar disso. As competências comuns são competências materiais, não são competências legislativas. Não é legislar sobre algo. Na maioria das vezes é sobre fiscalizar, cuidar, certo? Promover, gerir, preservar, certo? E tratam de direitos coletivos, certo? Percebam, tratam de direitos coletivos. São direitos que são tão importantes no âmbito federal, estadual e municipal, e que todos os entes devem se unir para promover, certo? Vamos ver aqui os principais, de acordo com a lei orgânica. Principal, zelar pela Constituição Federal e pelas leis. Perceba, olha como é razoável que seja uma competência comum.
Eu tenho como eximir o município de zelar pelas leis e pela Constituição Federal? Não tenho como, tá certo? Proteger o patrimônio histórico e cultural é competência de todos. Agora, obviamente, o município faz com maior veemência, até porque está próximo, conhece as peculiaridades da região, tá certo? Uma outra competência é combater a pobreza, isso é interessante, certo? Que é algo que consta na lei orgânica, competência do município combater a pobreza e também proteger o meio ambiente. Perceba, toda vez que você se deparar com competências que tratem de direitos coletivos, transindividuais, que transcendem a pessoa, atinge a todos, como por exemplo o meio ambiente, certo? E não é competência legislativa, é uma competência material, pode ter certeza que vai ser competência comum, certo? Ou seja, todos os entes, eles vão se unir, ok? No propósito de promover isso. Ok? Vamos partir aqui para o próximo. Isso aqui é importante, certo? Talvez seja um dos mais importantes, certo? Por quê? Porque ele trata de vedações, proibições, coisas que o município não pode fazer, tá certo? E vocês vão perceber uma coisa, tem coisas aqui que reproduzem o texto constitucional e tem coisas novas. Então a gente precisa dar uma atenção, certo? Porque muitas provas cobram, até para saber se o candidato está preparado, sabe o que ele não pode fazer, ok? Vamos ver aqui quais são as vedações. Primeira delas, não se vincular a culto religioso ou a igreja. Percebam, vivemos um Estado laico, onde todas as religiões devem coexistir pacificamente, o Estado não deve interferir em igrejas, certo? Não deve participar do âmbito religioso, certo? O Estado não apoia uma religião específica. Aí muita gente pode falar assim, professor, mas o atual presidente da República já manifestou apoio, tem algumas igrejas que apoiam. Percebo, apoiar a ideologia do presidente é diferente de estabelecer uma vinculação entre o Estado e aquela religião, certo? Percebo, o governo federal não apoia, não dá recursos, não se vincula àquela determinada religião. Isso é possível? Não é possível, tá certo? Ou seja, a igreja e religião, certo? Elas estão afastadas. Essa é a regra. Existem exceções? Sim. Existe a exceção que é a colaboração de interesse público. Então percebam, se o fato demandar interesse público, aí sim pode existir uma parceria entre Estado e religião. Vou dar um exemplo, certo? Vamos supor que o município aqui de Paulo Afonso tenha um rompimento de uma barragem, metade da cidade seja alagada, certo? E algumas igrejas tenham imóveis em áreas que não foram alagadas e queiram abrigar as pessoas que estão desabrigadas. O Estado pode firmar uma parceria com a igreja naquele momento, certo? Para atender, para dar assistência àquelas pessoas? Sim. Nesse caso ele pode. Percebam, são casos pontuais e específicos. Nessa situação é possível sim que exista colaboração, mas único exclusivamente nessa situação, ok? É a única exceção. Um outro ponto também que é vedado no município é recusar a fé a documentos públicos, ok? Quando cair na prova de vocês vai estar do jeito que está aqui, mas para título de curiosidade, o que é recusar a fé a documento público? Recusar a fé a documento público é você não reconhecer o documento como válido, como original, como certificador da informação que traz consigo. Por exemplo, eu chegar aqui na Bahia com uma carteira de identidade do Distrito Federal de Pernambuco, eles falarem, eu não aceito carteira de outro estado, só confio no que é emitido aqui. Isso pode? Não. Isso não é possível, certo? Um ente federativo respeita os documentos que o outro emite. Então, recusar a fé a documentos públicos não é possível. Outra vedação, criar distinções entre brasileiros, também não é possível, certo? O município de Paulo Afonso poderia ter colocado no edital de seu concurso que quem é nascido e criado em Paulo Afonso vai ter pontos a mais, vai ter preferência no critério de desempate, vai ter algum tipo de benefício ou preferência? Não é possível. Isso é vedado, tá certo? Vamos ver aqui algumas outras características. Também é vedado ao município
Fazer publicidade direcionada. O que é publicidade direcionada? Publicidade direcionada é quando o gestor faz uma publicidade onde ele tenta se promover. Ele fere o princípio da impessoalidade, certo? Vamos supor, quando a gente vê obras, por exemplo, do governo federal fazendo alguma coisa, ele fala, o governo federal promoveu tal coisa, criou tal coisa. Ele não diz o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque se ele fizesse isso, ele estaria direcionando a propaganda. A mesma coisa acontece no âmbito estadual, no âmbito municipal, certo? Se tiver alguma, pode ter propaganda do município dizendo o que é que faz, o Poder Executivo dizendo o que é que faz na cidade, tem, certo? Pode colocar lá, a obra do balneário, foi reformulado, melhorias, atividade, área para o lazer, pode ser feito isso? Pode. Agora tem que constar o nome, a prefeitura do município de Paulo Afonso. Eu não posso direcionar ao prefeito, porque isso fere, certo? Fere vários princípios da administração pública, sobretudo o princípio da impessoalidade, ok? Então isso não é possível, isso é vedado, ok? Inclusive, se for feito isso, se for feito propagandas com o dinheiro público direcionando a alguém, a um determinado gestor, ele responde penal e penal, administrativamente e até mesmo por improbidade administrativa, tá certo? O Tribunal de Contas também fiscaliza isso. Uma outra característica, certo? Não pode o município conceder anistias e isenções sem tratar de interesse público. O que é anistia e isenção? Todo mundo sabe que, por exemplo, uma empresa, para se estabelecer no município de Paulo Afonso, precisa pagar impostos. O município pode falar, a empresa, se estabeleça aqui que eu vou dar 30 anos de isenções, certo? Você não vai precisar pagar impostos algum, certo? Impostos municipais algum. Ela pode fazer isso? Percebo, em regra não. Agora, se comprovar que existe interesse público, sim. Isso acontece muito, por exemplo, no CIA, na região metropolitana de Salvador. Tem empresas grandes que vão gerar muitos empregos, que o governo do estado concede um período de isenção, certo? Vai ficar 30 anos aqui e não vai pagar impostos estaduais. A empresa se estabelece. Infelizmente, depois desse período, se a isenção, na maioria das vezes, não se perpetua, não continua, as empresas fecham a porta e vão embora. Mas perceba, essas anistias podem ser concedidas? Pode. Agora, tem que atender o interesse público. E por que a lei estabelece essa regra? Justamente para evitar que, por exemplo, o prefeito traga alguma empresa de alguma pessoa próxima e tente favorecer essa empresa. Então, percebam, a lei orgânica, a todo momento, ela faz com que um poder fiscalize o outro. Inclusive, situações importantes que geram um custo grande, que expõe financeiramente o município, em regra, o prefeito decide com a anuência do legislativo, tá certo? E conceder anistia e isenções passa por essa regra, ok? E por último, uma característica que eu trago que é importante, que o município não pode fazer, é cobrar tributos com efeito de confisco. O que é cobrar tributos com efeito de confisco? Perceba, o município pode cobrar tributos? Pode. Tributo municipal, ela pode instituir, fiscalizar e cobrar. Mas o que é cobrar um tributo com efeito de confisco? Eu vou dar um exemplo que normalmente eu trago dos filmes norte-americanos. Sabe aquele filme que você vê o imperador, o rei, mandando seus soldados ir lá buscar boa parte do que a pessoa tem em casa como forma de pagar impostos? Você tem mais coisas, eu vou confiscar tudo que você tem aqui, vai servir para pagar seus impostos. Lembra que a gente vê muito isso em filme? Isso aqui é o tributo com efeito de confisco. Eu não posso instituir uma carga tributária que seja demasiadamente onerosa, de maneira que dilapide consideravelmente o patrimônio do contribuinte. Os impostos têm que ser cobrados no valor mínimo necessário para atender, certo, a necessidade de manutenção do Estado. Então, tributo com efeito de confisco é isso, certo? Não é possível. Obviamente que a prova de vocês não vai entrar no mérito do que seria o confisco. Eu trouxe o exemplo e expliquei para que, a título de curiosidade, mas lá só vai cobrar isso. É proibido cobrar tributos com efeito de confisco, tá certo? Os tributos, eles são cobrados tão somente para arcar com uma determinada despesa ou com um determinado motivo pré-estabelecido pelo Estado, certo? Mas não
para diminuir com o objetivo de tirar parte do patrimônio do indivíduo. Isso não é possível, tá certo? E para finalizar aqui o assunto, eu queria só chamar a atenção de vocês para uma coisa que é importante. Percebam, eu acho que não seria tão importante estudar poder legislativo, características do processo legislativo, mas tem algo aqui que é importante vocês levarem, que é o caso da imunidade material dos vereadores. O que significa isso? Percebam, tem pessoas no Brasil que ocupam cargos importantes. Esses cargos são tão importantes que ele acaba tendo um tratamento diferenciado por parte da lei, por parte do judiciário. Certo? Por exemplo, um deputado federal, um deputado estadual, às vezes, no calor da discussão em plenário, certo? Ele acaba proferindo algum tipo de ofensa a alguém. Só que a lei permite que ele faça isso sem responder criminalmente por isso. Por quê? Porque ele tem uma imunidade, certo? No caso dos vereadores, ele tem uma imunidade material, ou seja, eles não vão ser punidos, julgados criminalmente por suas palavras e votos, tá certo? Ou seja, se um vereador no plenário da Câmara de Vereadores, ele acaba xingando um colega, xingando outra pessoa, ou destratando, cometendo injúria, calúnia, difamação, no calor das circunstâncias, guardada a relação com a atividade parlamentar, ele não vai responder criminalmente por aquilo, certo? Agora vale lembrar uma coisa, essa imunidade, certo, do vereador, ela só se aplica quando ele estiver dentro do território do município pelo qual ele foi eleito, ou seja, um vereador do município de Paulo Afonso, ele só vai ter essa imunidade se ele proferir essas palavras e os votos, certo, dentro do município. Fora do município, ele não leva consigo essa imunidade, certo? Só a título de curiosidade, essa limitação territorial só se aplica aos vereadores. Deputados federais e estaduais, ele tem uma regra mais expansiva, mas no caso dos vereadores, a gente precisa levar isso. Ele tem uma imunidade material, tá certo? E a gente vai finalizar aqui a nossa aula, certo? Com uma revisão geral de tudo que eu julguei mais importante. Obviamente, tem vários outros pontos que vocês precisam estudar, tá certo? Eu trouxe aqui até mesmo para motivar, estudar. Até quem não estava estudando nada, vai parar, vai assistir os vídeos e vai retomar o estudo, tá certo? Mas percebam aqui um apanhado geral. Ler a lei na íntegra é crucial, tá certo? E muita gente pode achar, professor, deve cair no máximo 2 questões sobre esse assunto. Percebam, 2 questões podem colocar você dentro ou fora das vagas, tá certo? Então isso é fundamental. E se a gente parar para pensar, é um preço baixo. Ler 74 páginas para tentar acertar 2 questões é um preço baixo. Tem outros concursos, vários concursos, que você estuda muito mais para responder muito menos, tá certo? Eu desejo bom estudo a todos, certo? Foco, lembrem o seguinte, que eu sempre digo, concurso público é como se você estivesse em uma fila, e é uma fila, certo? A partir do momento que você descuida, pessoas passam na sua frente. A partir do momento que você se dedica mais, você passa na frente de quem não se dedicou. Todo mundo é capaz, certo? Todo mundo tem a possibilidade de passar. Agora, o que vai diferenciar uma pessoa da outra é justamente a garra, a determinação, certo? A organização, a disciplina. Só para vocês terem ideia, o concurso que eu falei no início da aula, para motorista de uma prefeitura vizinha aqui, tem a classificação das pessoas, dos 15 primeiros. Tem pessoas de várias idades, tem pessoas de 20, 25, 30, mais de 30 anos. Então percebam, eu conheço pessoas que passam concurso, que estudam, que têm família, que trabalham, gente que não trabalha. Percebam, todo mundo é capaz de passar, certo? As características são as mais diversas. Agora só tem uma característica, na verdade algumas características que são comuns a todos que passam. É garra, determinação, persistência e organização. Tá certo? A gente tem que se organizar, tem que estudar, tem que matar todas as disciplinas, tem que superar todas as disciplinas, enfrentar todas as disciplinas do edital, porque se a gente fizer um estudo meia boca, um estudo pela metade, a gente vai ter um resultado da mesma forma.
E um resultado da mesma forma, um resultado deficiente, não atende às nossas necessidades, tá certo? Então eu espero muito que a gente logo em breve esteja aqui juntos, certo? Nas próximas aulas, e espero muito que vocês não desanimem, não descuidem do objetivo. Lembrem-se, vivam o sonho de vocês, acordem, durmam, focando no objetivo, tá certo? E eu vou dizer para vocês, ser concursado, ser servidor público é algo essencial, certo? É algo muito bom. Se a gente está enfrentando uma crise, tem pais e mães de família que estão hoje no trabalho e não sabem se vão estar no mês que vem. Se o isolamento social permanecer, será que vão ter seu emprego? Será que vão receber a rescisão se forem mandados embora? Perceba, o servidor público não tem essa preocupação. Ele pode até não receber, ter alguma dificuldade para receber, mas o Estado vai pagar, a União vai repassar valores para pagar servidores, para as despesas básicas. Então percebam, esse tipo de dificuldade, de problema, vocês não vão ter se forem concursados. Então foco no objetivo, foco nos benefícios, foco na segurança. Eu sei que muitos de vocês almejam isso, não só por vocês apenas, mas tem familiares, pessoas queridas, próximas, que também confiam e depositaram todas as fichas em vocês. E não desanimem, não decepcionem, certo? Só depende de vocês para superar. E eu estou aqui para ajudar, o curso da LN também está para ajudar, todos os professores estão aqui para ajudar da melhor maneira possível, tá certo? Um grande abraço a todos e bom